E eu converso agora com o Dr. Eduardo Ig, médico veterinário, que fala sobre oftalmologia veterinária e dermatologia. Confira agora. Olá, Dr. Eduardo, tudo bem? Olá, tudo bem, Débora? Tudo certo. É um prazer estar aqui para conversarmos sobre essa especialização. Oftalmologia veterinária. Falando um pouquinho então sobre ela, mas eu gostaria que você falasse ao nosso público. Quem é o Dr. Eduardo? Sim, bom, eu que agradeço, o convite pela entrevista. E eu sou médico veterinário, sou formado aqui na UDESC, aqui em Lages. Sempre tive interesse na área da oftalmologia veterinária, fui por 2 anos para Porto Alegre fazer estágios, E agora eu estou voltando do mestrado, terminei a especialização e o mestrado agora nesse início desse ano. E estou voltando a Lages para prestar um serviço especializado na área, um serviço voltado para o diagnóstico e o tratamento das doenças oculares na medicina veterinária. Especialmente em cães e gatos, mas também em outras espécies veterinárias, Doutor, bacana referenciar que aqui na nossa região é uma especialidade nova. Então, é uma especialidade na qual existem poucos especialistas ainda formados, Existem pessoas que se interessam pela área e existem aqueles que tiveram uma formação. No caso, eu tive uma formação, foram 2 anos trabalhando dia e noite em oftalmologia, estudando, atendendo, sob orientação, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bacana referenciar e deixar bem claro que é uma universidade que é uma referência. Sim, com certeza. A URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é uma universidade que tem um dos maiores maior número de atendimentos da América Latina, Então, é um grande centro formador. Conceituado, no qual eu tive a honra de ter me qualificado lá. E para trazer para cá uma nova especialidade que até pouco tempo ninguém trabalha, E para prestar um serviço especializado, um serviço de qualidade, poder resolver os problemas, oftálmicos, poder ajudar os animais. Acima de tudo, prestar um serviço qualificado, especializado, Doutor Eduardo, é bem recente, essa especialização. Onde iniciou? Olha, a oftalmologia veterinária, ela deriva da oftalmologia humana, Os princípios básicos são muito semelhantes. Primeiramente, ela surgiu nos países mais desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, e há pouco tempo ela entrou no país devido ao alto valor afetivo dos animais, a melhora da qualidade do tratamento, dos gastos que as pessoas estão tendo com os animais. Então, os cuidados melhoraram muito com os animais e, com isso, a especialidade, no caso... Cada vez mais ascendente? Isso, exatamente, cada vez mais ascendente. As pessoas querem o melhor para os seus animais, que passaram a ser os seus filhos, Verdade. Passaram a ser os membros da família. Então, uma vez que os proprietários, eles querem o melhor, as especialidades, elas surgem para justamente oferecer o que tem de melhor, É essa demanda. Essa demanda. Então, por isso, a oftalmologia é importante, Como outras especialidades, a oftalmologia é muito importante. Mas aqui na região serrana, especialmente aqui em Lages, eu acho que só tem você. Sim, especializado, só tem eu aqui na região, por enquanto, De repente... Mas, por enquanto, só tem eu que preste um serviço especializado, E que se dedique na área, que estude a área, Doutor Eduardo, e esse tempo da especialização, esse tempo lá em Porto Alegre, na universidade, os casos, quando tudo surgiu, o início dessa especialização, a sua expectativa, falando um pouquinho em si deste contexto. Então, esses 2 anos que eu estive lá em Porto Alegre, na Universidade Federal, eles foram bastante produtivos, Porque eu pude praticar atendimentos, cirurgias, sob orientação, E conjuntamente com os meus colegas, alguns brasileiros, outros estrangeiros, que vieram até Porto Alegre para também se especializar na oftalmologia veterinária, porque existem poucos centros formadores, na especialidade.
E foram 2 anos, assim, de muito trabalho. Eu também dei aula lá na faculdade, na Universidade Federal, como parte do mestrado. Realizei atividades de pesquisa. Nossa, é bem completo. Bem completo. Então, foram 2 anos, assim, imersos na oftalmologia veterinária, né? De muito estudo. Claro que o estudo é contínuo, né? E eu pretendo continuar estudando. Mas... Até porque é interessante a gente sempre ressaltar. A gente não sabe tudo. É só o início de um grande trabalho, né? Todo dia, toda hora a gente está aprendendo. Claro, com certeza. O conhecimento ele está se renovando continuamente, né? E então esses 2 anos que eu fiquei lá foram bastante produtivos, tanto para conhecimento científico, né, quanto conhecimento prático também, para treinamento, né, porque existe uma curva de aprendizado para habilidades cirúrgicas e também para conhecimento clínico, né? Então eu pude nesses 2 anos estando lá sob orientação, aprender, né? Sim. E quando a gente fala assim que há muitos casos, teve algum caso assim mais relevante que te marcou mais, ou muitos casos e que de repente que você vê assim nesse contexto geral da oftalmologia, que a gente vai ver por aqui também, que você especialmente aqui na nossa região, que acontece lá, acontece em todo e qualquer lugar? Olha, uma das coisas mais gratificantes que tem é quando o animal consegue restabelecer a visão. Então, deve ser muito bacana. Isso, por algum motivo ele está sentindo dor, ele não está conseguindo enxergar, ou ele teve uma perda súbita da visão. E quando nós conseguíamos, assim, entrar com tratamento, ou fazer algum procedimento cirúrgico que fazia com que o animal voltasse a enxergar, isso era muito gratificante, porque o proprietário reconhecia, né, ficava muito contente, o animal melhorava a qualidade de vida e para nós, assim, que trabalhávamos... É mais ainda. Mais ainda, muito gratificante, né? Claro que nem sempre a gente consegue... Alcança esses objetivos. Alcança esses objetivos, mas faz tudo para que isso aconteça. Faz o possível. O possível. Então, quando isso acontece, é muito gratificante, né? Então, foram muitos casos que nós conseguimos, assim, amenizar a dor, resolver o problema e fazer com que o animal voltasse a enxergar, né? Então, isso é sempre muito gratificante. Eu acho que vale todo o empenho, todo o trabalho, a dedicação e esforço. É uma coisa que não tem preço, assim, né? Doutor, o animal, o gato, cachorro, outro animal qualquer, tem catarata também? Tem, A catarata é uma importante causa de cegueira em seres humanos, né? E também nos animais. Os animais, principalmente os cães, eles têm catarata e é uma das maiores causas de cegueira. Já nos gatos, a catarata ela é considerada uma doença rara, mas os cães ela é bastante comum. São bem acometidos. São bem acometidos. Normalmente cães assim de meia idade a idosos que começam a apresentar catarata. Porém, existem outras formas, né? Existe a forma congênita, existe a forma juvenil, em que o animal novinho já apresenta catarata também. E é uma doença na qual o tratamento é cirúrgico, não existe nenhum colírio, né? Nenhum medicamento que possa prevenir ou possa tratar, só o tratamento cirúrgico, só a cirurgia que resolve. E quais são as patologias assim mais frequentes, corriqueiras deste meio? Olha, as doenças traumáticas, assim, traumas, por exemplo, o animal que sofreu uma mordida, sofreu um arranhão, uma batida, são bastante comuns, né? Que as úlceras de córnea, os machucados na córnea. Outras doenças, o glaucoma, que seria basicamente o aumento da pressão intraocular, também afeta os cães e gatos e outras espécies. A catarata, os tumores, né? Vários tipos de tumores. Os tumores de pálpebra, os tumores de córnea, tumores de conjuntiva também, né? O câncer, a oftalmologia existe também. Dentre outras inúmeras doenças, né? Doenças de retina também, que podem afetar. Diabetes também? O diabetes mellitus, que afeta os cães e gatos, acaba levando a consequências oculares, né? Doença ocular, por exemplo, a catarata, a retinopatia diabetogênica, várias doenças que podem ser causadas pelo diabetes, né? Por consequência, né? Doutor, e quanto aos cuidados? Olha, os cuidados básicos que os proprietários devem ter é ficar atento a sinais, né? Como olho vermelho, secreção ocular, dor,
o olho fechado, o animal fica permanentemente com o olhinho fechado, o olho vermelho, lacrimejamento excessivo, secreção, ou aquele animal que, por exemplo, de uma hora para outra perdeu a visão, está se batendo. Então, ou diminuiu a visão em alguns horários do dia, tudo isso os proprietários têm que ficar atentos, são cuidados que têm que ser tidos, né, para que se tenha um diagnóstico precoce e consiga se tratar a doença, né? Um tratamento também eficaz. Tratamento eficaz, isso. Então, quanto mais cedo, né, como na medicina humana, na medicina veterinária também, quanto mais precoce, quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de recuperação da visão, né? Com certeza. Quando a gente fala em farmacologia, muitas novidades? Olha, com relação à farmacologia e à utilização de colírios, nós ainda utilizamos muito colírios da linha humana, porque na linha veterinária não existem muitos lançamentos, são poucos colírios no arsenal farmacêutico que nós temos. Então, muitas vezes temos que... É similar. Temos é que o utilizar, mesmo? Temos que utilizar alguns colírios da linha humana, porque não existem correspondentes no Brasil para a linha veterinária, né? Então, muitas vezes, utilizamos colírios humanos, algumas vezes colírios veterinários. Isso vai depender de cada situação, de cada indicação, né? Vale lembrar que não dá para estar aplicando nada, tem que procurar um especialista. Exatamente. A utilização de colírios, assim, por automedicação, né? O proprietário administrar um colírio que tem em casa para o animal oferece um alto risco, né? Principalmente colírios que contenham anti-inflamatórios, contenham esteroides, pode piorar muito a doença do cão. Ajuda num lado? Não ajuda, vai só prejudicar, porque não sabe. Exatamente. O ideal é o proprietário pelo menos higienizar com solução fisiológica, um sorinho fisiológico, né? Até chegar ao especialista. Até chegar ao especialista, até procurar uma ajuda veterinária, né? Às vezes pôr o colar, aquele cone, o colar elisabetano para proteger, para evitar que o animal traumatize. Ajuda bastante. Mas utilizar colírios sem recomendação é muito perigoso. A chance de provocar um dano maior é muito grande, né? Então é bom sempre evitar, não utilizar, né? Colírios sem a prescrição veterinária, né? Com certeza. Falando em tecnologia, muitas novidades? Olha, com relação à tecnologia, estão sempre surgindo novas ferramentas, né? Novos equipamentos. Que auxiliam e muito. Isso, que auxiliam, e na oftalmologia eles são essenciais, né? Para a realização de procedimentos cirúrgicos, para diagnóstico. Então, os equipamentos eles são importantes, são essenciais. A oftalmologia veterinária, como na oftalmologia humana, ela é dependente de muitos equipamentos para realização de procedimentos, para realização de exames, né? Até porque é um local com detalhezinhos, bem minuciosos, né? Exatamente, Débora. Na maioria das vezes é necessário uma ampliação para fazer a cirurgia, fazer procedimentos. Então, as cirurgias oculares, elas são consideradas microcirurgias. Olha só. E para isso é necessário instrumentos especializados, microcirúrgicos, pequenos, adequados, e equipamentos como o microscópio cirúrgico, que dá uma ampliação para o cirurgião, né? E através disso, detalhes, né? Porque como o globo ocular, ele são uma estrutura pequena, são estruturas muito delicadas. Então, cheio de vasinhos? Cheio de vasos, bastante vascularizado. Algumas regiões do globo ocular são bastante vascularizadas, outras não, como a córnea, por exemplo, que não tem nenhum tipo de vaso, que é nutrida apenas pela lágrima e pelo líquido interno do olho, que é o humor aquoso. Então, são estruturas muito delicadas que necessitam equipamentos, que necessitam técnicas adequadas, né? Doutor Eduardo, a importância dessa máquina, dessa tecnologia dentro da sua especialidade. Sim. O microscópio cirúrgico, ele auxilia na realização dos procedimentos de microcirurgia, né? Então, ele magnifica a imagem, permitindo ao cirurgião uma riqueza de detalhes que a olho nu não conseguiria. Então, esse equipamento é um microscópio da marca DF Vasconcelos, né, de última geração. Ele dispõe de um sistema de fibra ótica de iluminação, na qual permite ampliações de 6 até 40 vezes
para que nós possamos realizar procedimentos como cirurgias de córnea, cirurgias de catarata, dentre outros procedimentos microcirúrgicos, né? Quando a gente fala em técnicas, é rápida essas cirurgias, não? Os procedimentos no globo ocular? Olha, os animais, todo o procedimento que a gente realiza precisa ser feito sob anestesia geral. Ah, eu imagino. Para que o animal ele fique parado ali, para que nós conseguimos executar o procedimento, né? Diferente da oftalmologia humana, em que a maioria das cirurgias são feitas com o paciente consciente, sob anestesia tópica. Então, na medicina veterinária, nós temos que submeter o animal a uma anestesia geral. O paciente ele tem que ser posicionado na mesa de forma com que ele não se mexa, que ele fique paradinho, para que seja realizado o procedimento. Então, isso leva um tempo maior, né, até posicionar, até ajustar. Mas os procedimentos em si, existem alguns que levam 20 a 30 minutos. Dependendo de cada patologia. Dependendo de cada patologia, cada doença. E outros podem levar até 2 horas, dependendo da complexidade, né? Doutor, esse tempo que você fez a especialização em Porto Alegre, qual era a demanda maior? E como que acontecia? Muitos casos? E quais são os casos assim mais relevantes? Bom, lá no mestrado, lá em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas Veterinárias, existe um ambulatório que atende somente oftalmologia. Nossa, que bacana. Então, nós atendíamos lá em 5 colegas, né? Cada um tinha o seu turno e um acompanhava o outro, né? E um aprende com o outro. Um aprendia com o outro e com o nosso orientador lá. Então, eram atendidos na média de 20 animais por dia. É bastante. 10 no período da manhã e 10 no período da tarde, entre consultas novas, retornos, né? Então, como Porto Alegre é uma capital, vinham animais de todos os... Da região toda. De toda a região metropolitana e todo o interior do Rio Grande do Sul, né? Então, as pessoas, por ser um hospital referência, por ter um custo acessível, elas vinham muitas vezes de longe, assim, então chegavam proprietários de Pelotas, chegavam proprietários de Passo Fundo, de todas as regiões, buscando um atendimento especializado, né? Buscando um recurso para o animal, né? Então, lá era muito corrido, assim, era muito... uma rotina bem puxada, né? E que, além de promover o ensino, além dos alunos eles estarem aprendendo, tanto alunos de graduação quanto nós, que éramos alunos de pós-graduação, a população era beneficiada também com esse atendimento. Então, uma das maiores procuras lá era por casos de catarata, em que os animais ficavam cegos, e que, por ser um dos poucos lugares que fazem cirurgia no estado e no país, então muitas pessoas levavam seus animais para que fizesse a cirurgia de catarata, né? E outros casos que eram indicados, que eram encaminhados por outros veterinários também, casos mais difíceis, casos de alta complexidade, eram realizados os procedimentos lá, né? Atendimento clínico e cirúrgico. Nossa, legal mesmo. Falando em casos encaminhados, aqui também convém. Sim, o colega médico veterinário que quiser encaminhar um paciente, né? Nós estamos abertos para receber. Então, se o colega veterinário tem alguma dúvida, ficou com a dúvida num caso, é um caso que ele considera de alta complexidade, que queira encaminhar para um procedimento cirúrgico, para um exame, para uma avaliação oftálmica, pode estar encaminhando para que nós possamos fazer a consulta, a avaliação, né? Onde fica? Bom, o nosso endereço aqui é na Rua Presidente Roosevelt, é bem próximo ao supermercado Martendal, no mesmo prédio da Leve Pizza. Então, é um endereço bem fácil para todos acharem, né? Ok. E quais são os trabalhos que vocês aqui, os serviços que vocês prestam à comunidade serrana, à redondeza, enfim? Bom, nós prestamos o serviço especializado de oftalmologia, então, consultas especializadas, exames de retina, exames de córnea, exames de pressão intraocular. Realizamos também as microcirurgias, as cirurgias de córnea, todos os procedimentos que forem necessários, procedimentos cirúrgicos, bem como cirurgias de pálpebra, né?
toda a cirurgia plástica, de pálpebra, cirurgia de remoção de tumores, cirurgias para perfurações oculares, para emergências. Então, nós atendemos emergências oftálmicas, né? Também dispomos de um serviço especializado de anestesia inalatória, que trabalha conjuntamente para que a anestesia tenha que seja bem segura, né, para aquele paciente que precisa de uma intervenção cirúrgica. E também realizamos, através da clínica SOS, cirurgias, né, castrações e outros tipos de cirurgias, né. O nosso foco é ser uma clínica especializada, então nós atendemos as especializações, mas também atendemos a clínica geral também, se caso precise, uma emergências clínicas e cirúrgicas. A parte de dermatologia também. Isso, a parte de dermatologia também é uma das minhas especialidades, né, que foi também objetivo do meu estudo. Foram também 2 anos de especialização em Florianópolis. Eu também sou filiado à Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, então seriam as 2 especialidades, né? A dermato e a oftalmo. Dentro da dermatologia, nós atendemos também toda a parte de pele, alergias, né? Diagnóstico e tratamento dessas doenças, que são bastante comuns, né? E, assim, independe de estação ou a gente vê mais, de repente, no inverno e no verão, dentro das suas especializações, dessas 2? Sim. Bom, na parte dermatológica, no verão, ocorrem as dermatites são mais comuns, principalmente por quê? Porque a picada de pulga é um dos principais responsáveis pelas alergias. Então, no verão, a pulga prolifera. Agora, esfriando um pouco, isso diminui bastante, né? Também os cães, eles saem mais, eles passeiam mais, eles estão mais vulneráveis às dermatites, né? No verão. No inverno, isso já menos. Ameniza um pouco. Então, no verão também os cães, eles passeiam mais, eles estão mais vulneráveis a, por exemplo, traumas, acidentes e outras, né? Então, no verão, mais comuns problemas, talvez, tem uma relação maior. E no inverno, um pouco menos, assim, pelos cães passearem menos, por não ter tanta picada de pulga, né? Que a pulga não se reproduz se reproduz mais no verão e menos no inverno, né? Então, essa é a relação que teria. Na oftalmologia, independe? Na oftalmo, independe. O paciente, ele está sempre suscetível a, por exemplo, uma arranhada, uma mordida, uma batida, ou aqueles problemas que não são causados, não são traumas, mas que surgem, e isso não teria uma relação com o clima, assim. Doutor Eduardo, terminando a especialização, sua satisfação e o seu parecer? Esses 2 anos que eu passei lá em Porto Alegre realizando a especialização e o mestrado, mais os 2 anos que foram de estágios, né, no serviço lá de oftalmologia, eles serviram para me dar mais segurança para a realização de procedimentos cirúrgicos, para a realização de consultas, sem falar na quantidade de animais que foram atendidos lá. Então, foi muito gratificante poder ajudar as pessoas, poder aprender, poder dar as aulas lá na Universidade Federal. Então, eu tive a oportunidade de conviver uma das melhores universidades do país, uma das maiores rotinas da América Latina. E isso me trouxe uma carga de conhecimento muito grande e uma certa segurança para realizar consultas e procedimentos devido ao alto número de casos atendidos e acompanhados, né? Então, o mestrado e a especialização para mim foi essencial, assim, além de ter sido também a realização de um sonho, né? E afinal, os animais merecem. Com certeza, eles merecem os melhores recursos, os melhores tratamentos. Então, é muito gratificante, é uma satisfação muito grande quando tu pode resolver aquele problema. E tu tem conhecimento, tu não fica tão na dúvida. Tão inseguro. Tu chega e pode ajudar o animal, tu pode resolver o problema, ou pode pelo menos dar um diagnóstico, né? Correto. Então, isso, nesse sentido, o profissional especializado, ele pode ajudar de uma forma diferente, né? Mais eficaz. Mais eficaz, com certeza. Ok, um recado final, então, fechando esta matéria. Bom, então, a todos que estão assistindo o programa e que tem algum animal com um problema oftálmico ou que tem alguma dúvida, a clínica ela está aberta de segunda a sexta, né? Aos sábados também, durante a manhã.
Então pode nos procurar, pode ligar, agendar uma avaliação para que nós possamos ajudar a resolver os problemas e dar um diagnóstico, ou tirar as dúvidas. Então quem quiser trazer para um check-up também, para testes visuais, para uma avaliação de rotina, é bem importante também. Tá? O seu telefone, de repente, uma emergência? O da clínica é o 3224-7287. E para as emergências tem também o meu celular, que é o 9929-0098. A quem quiser nos procurar, né, fico à disposição. Ok. Só desejo, né, sucesso. É um ótimo profissional. A gente sabe disso. Eu que agradeço a entrevista, a oportunidade de estar conversando, né, Débora? E conversando e também divulgando a especialidade, né? Que muitas pessoas não conhecem, né? Então tá podendo divulgar para que quem tenha um animal com algum problema oftálmico, quem saiba de um amigo que precise que tem um animal que precise de um atendimento oftálmico, então que possa estar nos procurando. Ok, obrigada e sucesso nessa nova etapa. Eu que agradeço, muito obrigado.